Com vocês de novo aqui no estúdio, voltei para trazer então atualizações. É o seguinte, foi sancionado então a lei que proíbe a utilização de celulares e eletrônicos nas escolas. O presidente Lula sancionou ontem, então, nesta segunda-feira, 13 de janeiro, ele sancionou esta lei que faz a proibição de uso dos celulares e aparelhos eletrônicos dentro das escolas. Esse projeto de lei ele foi bem polêmico, gerou aí bastante burburinhos pelas redes sociais e assim, é um assunto que interessa principalmente aos pais, aos professores, porque a gente sabe que dentro da sala de aula se faz necessário ali a utilização apenas dos materiais que são os normais para o aprendizado. Então, o aparelho celular, ele traz ali uma dispersão para o aluno, prejudica muito em diversos fatores, além de tirar a atenção, dificulta ali na coordenação motora, né, para quem está naqueles primeiros anos ali e tem acesso aos aparelhos, perde também muito ali do foco, da atenção, então, nas salas de aulas. Quero trazer ainda aqui nesta semana uma professora para a gente conversar então um pouco ali sobre essa proibição. O que ela acha, né? Apesar de que os professores, né? Essa foi uma vitória então ali para os professores, até porque quando a gente fala sobre essa utilização dos aparelhos em sala de aula, a gente sabe que as nossas crianças, os nossos jovens, com essa tecnologia que bombardeia de informações, de acesso ali, então, prejudica muito, muito a atenção, a cognição, ou seja, prejudica então o aprendizado. A gente tem crianças aí, hoje se fala muito ali em TDAH, hoje se fala muito no autismo, mas a gente também tem que entender que, embora existam esses problemas ali com a cognição, existe também a parte que nós temos uma parcela de culpa de quando a criança vai para a sala de aula, às vezes o pai liga, às vezes a mãe liga, quer saber se realmente está em sala, mas existe ali a coordenação dos colégios, né? Os colégios têm ali a secretaria, onde tem coordenador, onde tem uma equipe multidisciplinar que vai estar fornecendo essas informações, então, para os pais, sem que haja a necessidade, então, ali, de que essas crianças utilizem esses aparelhos, né? Hoje também, com essa violência que a gente percebe, muitos pais optaram por deixar então os filhos ali com a utilização do aparelho celular nas escolas, até como uma forma de segurança também, para comunicar a eles caso aconteça algo. A gente vem de uma situação muito triste, né, no ano de 2024, onde muitas escolas foram ali bombardeadas, né, invadidas, enfim, essas coisas que vão acontecendo e que trazem também um estado de alerta aos pais. A gente entende, porém é necessário sim que essa lei ela já tenha entrado em vigor. A gente já estava na expectativa de que fosse sancionada. E então ontem, nesta segunda-feira, foi sancionada então a lei de proibição do uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, tá? Olha, o presidente Lula também deixou uma declaração. Ele disse: essa sanção significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, que querem cuidar das crianças e dos adolescentes. A cerimônia, então, ali de sanção, ela ocorreu no Palácio do Planalto. Ela iniciou ali então com a presença do ministro de Educação, o Camilo Santana, e depois foi utilizado ali alguns momentos de deputado para estar falando então sobre a educação, o que é uma vitória então ali aos pedagogos, a todo o Ministério da Educação. E falando também em educação, tem uma outra vitória para nós. A gente que gosta, a gente que se empolga falando aqui sobre educação, a gente que sabe que a educação é o futuro. A educação é quem muda, é quem abre portas. O conhecimento ninguém nunca tira de você. Então, a gente gosta de falar aqui sobre educação. Um outro fator também bem importante que aconteceu ontem, na segunda-feira, foi então o resultado do Enem. Para quem fez ali o Enem no ano de 2024, já consegue aí ter acesso às suas notas, ou seja, você já consegue então ali entender se dá para entrar na universidade, quanto também você tirou na redação, que é super importante, determina ali então a sua nota
O resultado, então, ali do Enem de 2024 já foi divulgado ali pelo Ministério da Educação. Então, dá para você que fez o Enem, estava ali no aguardo, ansioso por esse momento, já pode acessar o site do INEP, tá? Você consegue entrando lá pelo site do INEP, inep.com.br, ter acesso ali, então, ao Exame Nacional do Ensino Médio, ou o famoso Enem. O Enem que desperta ali naqueles 2 domingos muita ansiedade entre os jovens, entre os adolescentes e, claro, entre toda a população que se desperta ali para fazer, então, essa prova que ela é muito esperada, né? A gente sabe que o Enem, ele é a porta principal de entrada para as universidades. Então, dá para você agora já começar a ir além de aplicar as suas notas, fazer ali a soma, entender para qual universidade você vai, qual o perfil também que você se encaixa ali dentro dos projetos sociais. E claro, existe FIES, ProUni, enfim, uma infinidade de possibilidades para você também adentrar as universidades. A gente espera também que esse seja um ano de muito proveito, então, para as notas do Enem. Que independente ali do 900 na redação ou do 500, que você tente, que você coloque lá a sua nota, que você busque também aprender. A gente espera que o Enem ele traga cada vez mais essa conexão da sociedade com a universidade, que por muito tempo era muito difícil, foi muito complicado, então é uma vitória também para nós, para a população. Então, você que fez o Enem, você que é participante então do Enem de 2024, as notas elas já foram divulgadas, já existe aí o seu resultado, então dá para você começar a aplicar ali as suas notas, fazer a simulação também de imediato, já para saber em qual perfil você se coloca ali, se é ProUni, se é FIES, se é SISU, ou seja, existem ali também as possibilidades para essa entrada, tá? Esses financiamentos do governo que dá para você também dar uma respirada nesse tempo ali de estudo, focar nos estudos. E assim, a gente sabe que o Enem ele desperta naqueles 2 domingos uma ansiedade, né? A gente vê o Brasil reunido ali torcendo, a gente fala sobre o Enem. E é importante também que o governo desperte isso nas escolas. É necessário que seja ensinado desde o iniciozinho ali, a fase de alfabetização. Você não vai implementar na criança que ele tem que fazer o Enem, mas despertar um desejo e não como algo negativo, como a gente vê, né? Quando fala de Enem, há quem goste, há quem se prepare e há quem tem aquele medo, aquele receio da prova em si. Mas é uma prova que vai testar ali os seus conhecimentos básicos e os seus conhecimentos ali mais profundos em relação a algumas áreas. Por exemplo, a língua portuguesa, ela é muito importante no Enem. A redação, ela é primordial. Então, uma nota boa na redação, ela te coloca em uma posição bacana dentro da universidade, ou seja, você pode ganhar ali uma bolsa 100% ou uma bolsa parcial, ou você pode optar ali pelo financiamento também estudantil. Esse financiamento estudantil, ele pode funcionar ou um valor específico para ser pago ali após, então, a sua graduação ou durante a graduação também você paga ali uma porcentagem, uma taxa pequena, que é correspondente, então, ali à sua colocação dentro da universidade. Então, dá para você escolher ali a grade que você quer, qual curso que você se interessa. Então, é muito interessante que você faça. Não deu dessa vez, não conseguiu, não desiste, não desanima. É necessário, então, agora que você faça novamente sua inscrição, estude, se dedique. O Enem é uma porta aberta, é uma possibilidade muito grande. O que a educação ela traz, nada mais nessa vida consegue colocar no lugar. A gente sabe que a educação é a porta para o futuro, é a porta para a melhoria. Então, por isso, a gente sabe que se a gente quer um Brasil melhor, se a gente deseja que o nosso país ele avance, só vai mudar assim, com a educação. Olha, um outro fator que eu quero falar com vocês também são essas chuvas, né? Foi anunciado desde a semana passada que era esperado, então, um temporal,
que iria chover bastante. A gente ficou na expectativa. Ali, quando foi anunciado na terça-feira passada, todo mundo numa expectativa muito grande. Terça-feira não choveu. Quarta-feira começou ali um tempo a nublar. Na quinta-feira já deu mais um friozinho, uma chuvinha. Sexta-feira, então, deu uma chuva muito forte, principalmente no período da noite. A nossa cidade já tem um histórico de duas grandes enchentes. Itabuna teve uma enchente muito grande em 2021, bem recente agora, em que alagou diversos pontos da cidade, muitas famílias desabrigadas, muitas pessoas que perderam ali suas casas, tudo que tinha e que foi conquistado com muito suor. Então, quando dá essa chuva, a gente já fica na expectativa, já dá aquela ansiedade, aquela coisa ruim, sabe? Todo mundo triste, pensando já na possibilidade de alagamento. Graças a Deus, alguns pontos da cidade, embora estivessem ali os nossos rios, o nosso rio principal, né, o nosso rio Cachoeira, ele estivesse cheio, mas graças a Deus não alagou. Alguns pontos da cidade ficou impossível de passar. E é necessário também que a população entenda isso, que tempo de chuva não é tempo de estar andando na rua. Se não há necessidade do transporte ali, não precisa você pegar o seu carro, tá saindo, quer ir olhar rio. Gente, não existe isso. Uma coisa que a gente dá risada ali nas redes sociais, né, em relação ao Rio Cachoeira, existe até um meme bem engraçado nas redes sociais, que é o seguinte: as pessoas ao redor ali do Rio Cachoeira, esperando o rio então aumentar o nível de água. E sim, é uma alegria quando a gente vê o rio cheio, porém é perigoso nessa época então de chuva. É necessário que a gente fique em casa, que a gente observe ali também de casa do nosso lar para evitar então maiores danos. Além de Itabuna, outras cidades aqui circunvizinhas como Itapé e Itororó também teve uma chuva muito forte. Alguns pontos da cidade realmente alagaram, algumas casas ficaram também totalmente ali alagadas, perderam alguns móveis. Os moradores precisaram então ser retirados ali dessas casas, principalmente no município de Itororó, que é bem próximo ali a Itapé também. Então a gente já observa ali a quantidade de chuva e que assusta muito, né? Mas que a gente fica na esperança de que essas pessoas elas consigam voltar ali a ter suas vidas normalmente como elas tinham antes. Não teve nenhum ferido, foi somente ali devido à grande quantidade de chuva, a cidade ficou alagada. Em diversos grupos, também em alguns meios de comunicação, foi repassado ali os vídeos. Silas, a gente tem os vídeos já aí? As imagens, elas mostram ali a quantidade de água que a gente percebia. Então, assim, no sábado, a cidade amanheceu tomada pela água, principalmente a cidade de Itororó, que foi logo assim nas primeiras horas de chuva. Começou ali então a quantidade muito forte, alguns pontos de alagamento na cidade. Em Itapé, depois ali então do finalzinho do dia, que começou a alagar alguns pontos específicos. A gente fica na expectativa então ali para que a prefeitura então cuide dessas áreas ali que tem essa degradação e que infelizmente sempre serão ali, né, uma forma de alagamento, até porque a gente sabe, prejudica muitas famílias. Olha essa imagem, as casas ali com água já tomando, olha a quantidade de água, olha a força, o nível. Olha, a gente percebe ali um portão dessa casa amarela que aparece já no final pra gente, a quantidade de água. E Tororó, para quem não conhece, então, é a cidade ali da carne de sol. A carne do sol, então, é bem conhecida lá em Tororó. E a gente sabe que quanto mais as pessoas ficam, a gente vê ali duas pessoas caminhando, né? Quanto mais caminha, quanto mais fica na rua, é prejudicial, é raio. Gente, a água, ela desperta isso, tá? A água, ela consegue ali transmitir energia. Então a gente tem que observar, ficar em casa. Vai ficar olhando água na rua, gente? Vamos se cuidar também. Olha a quantidade ali, olha a força da água. Essa última imagem aí que mostra um portão totalmente coberto ali. A gente vê só a pontinha realmente do portão. Então, a quantidade de água foi muito grande. E, além de tudo, a força da água também é o que assusta. Aqui, essas imagens já são do nosso Rio Cachoeira, olha.
as baronesas ali, que precisa agora fazer essa limpeza. Então, essas baronesas, na cidade de Ilhéus, que é onde a gente acaba desaguando, essas baronesas, então, já tem vídeo circulando pelas redes sociais, a quantidade ali muito grande naquela ponte principal de chegada da cidade. Olha o nosso rio, a quantidade de água também. A gente gosta de ver o rio cheio, né? Dá uma alegria a gente ver o rio dessa forma, porque além de enchente, nós já passamos também por uma seca muito grande aqui em nossa cidade. Aqui em Itabuna já aconteceu uma seca. O rio ficou ali menos da metade e era assim uma tristeza muito grande, porque ficou bastante dias ali sem chover, a quantidade também depois que choveu foi muito pequena, foi muito baixa, então isso tudo acabou ali prejudicando a nossa situação, né? Foi uma época então que logo em seguida veio a dengue, veio o chikungunya, então assim, foi uma época bem difícil aqui em nossa cidade, com essa seca. Eu lembro que a gente precisava comprar ali os caminhões pipa. A gente pedia o caminhão pipa e pagava ali a água, colocava para que a gente pudesse tomar banho, porque em alguns bairros não caía nenhuma gotinha de água, de tanta seca que existia aqui nessa cidade. E foi prejudicial também, né? Tanto a chuva em excesso quanto nenhuma prejudica. Então, se faz necessário que a gente esteja sempre atento aí aos alertas da Defesa Civil. Essa imagem aí, olha, ela é ali próximo ao bairro Conceição, entre o bairro Conceição e o centro, tá? Com essa ponte que faz essa divisão, que liga entre o centro ao bairro Conceição, bem próximo ali à Câmara de Vereadores, na beira-rio. As margens, então, aí do rio mostram, né, essa força, olha, a quantidade de água, o nosso rio, então, aí. Olha, essa imagem aí, esse vídeo que está passando para vocês é a cidade de Uruçuca, bem próximo aqui de Itajuípe, logo depois de Itajuípe, e a chuva também esteve muito forte por lá, teve alguns pontos de alagamento, olha. Até então, quando esse vídeo foi feito ali no sábado, a chuva não tinha tomado alguns pontos da cidade, estava começando, né? Estava chegando ali no meio-fio, como a gente percebe, mas ainda não tinha invadido as casas. Porém, logo em seguida, teve alagamento em alguns pontos da cidade, o que também deixa ali os moradores preocupados, tenso, fica, né, uma tensidade ali no ar. A gente fica preocupado realmente com essas situações. Olha, essa cidade aí, ela fica logo depois de Itajuípe. Olha as imagens aí. A água, quando ela começou, então, ali tomar as casas. Quando a gente viu o primeiro vídeo, a gente observa que esse pontinho aí dessa casa não estava tomado. E agora ele já está ali, ó. Tomou o meio-fio, tomou o passeio da casa e a gente sabe, quando começa é um desespero, dá uma tristeza, né? Você vê ali a sua casa, suas coisas que você conquista com muito esforço, com muita luta. E assim, de repente vem então um temporal e acaba ali degradando os móveis. Mas o que importa, o melhor de tudo é que não teve feridos, estão todos bem. Graças a Deus, né? Agora essa chuvinha ela foi boa para dar mais uma refrescada. Apesar de que hoje amanheceu também um calor excessivo, tá? Amanheceu aí um tempo quente. Vamos ver então agora, Silas, aqui qual está a nossa temperatura? Quanto está? Tabuna tá bem quente. Tabuna tá um calor aqui muito grande. E assim, a gente amanhece já com o tempo quente, porém é esperado chuva para o restante do dia, tá? A previsão aqui para Itabuna é máxima de 29 graus, mínima de 23 graus e a previsão, a sensação então térmica para o restante do dia está em 28 graus. É esperado chuva então agora, meio-dia, existe a probabilidade de 40% de chuva. Para o restante do dia também é esperado, finalzinho do dia ali na tarde, por volta de 4, 5 horas, é esperado então um tempo mais firme. A gente espera que pelo menos dê uma chuvinha,
para melhorar, né? O dia amanheceu quente, um calorão aqui em nossa cidade. E a gente sabe que quando amanhece esse calor, a gente espera amanhã pelo menos um solzinho. E a gente fica nessa, espera a chuva para dar uma refrescada, mas não gosta de chuva durante o dia porque tem aquela correria, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e a chuva às vezes dá uma prejudicada, né? Tanto o trânsito na cidade que fica lento, principalmente no centro da cidade, quanto no restante também. Olha, Salvador também amanheceu aí nublado, tá com uma garoazinha, uma chuvinha fraca, mas considerável. Está agora nesse momento com a sensação térmica de 27 graus, a máxima chega aí a 28 graus e a mínima 25 graus. Olha, para o restante do dia é esperado chuva, a probabilidade então é de 85% de chuva para Salvador. Ilhéus também amanheceu aí um pouco nublado, já está chovendo por lá. Nesse momento, a sensação térmica em Ilhéus é de 27 graus, a máxima chega aí a 28 graus e a mínima 24 graus. É esperado bastante chuva para Ilhéus, segue aí então com probabilidade de chuva de 90%, ou seja, chuva forte em Ilhéus. Começou agora por volta das 11 horas da manhã. Nesta terça-feira, 14 de janeiro. Itacaré também segue ali com o tempo chuvoso, mínima de 28 graus e também a máxima chega ali a 30 graus. Nesse momento, a sensação térmica em Itacaré é de 28 graus. Chuva forte por lá, então, a probabilidade chega ali a 85%. Porém, não vai ser chuva aí durante o final de semana. É esperado, então, solzão, tempo firme para o final de semana ali, a partir de sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo, tempo firme, então, em Itacaré. Itabuna não é esperado, a partir de sexta vai dar, então, ali um solzinho, o tempo vai ficar mais firme, tá? Olha, e outra coisa, hoje é dia então aqui de entrevista em Gente de Vitória. Hoje é dia de um quadro bem especial, ela que conta aqui histórias vitoriosas, ela que traz então histórias ricas aí para a gente, claro. Ficaremos agora então com o quadro Gente de Vitória, que vai trazer então mais uma entrevista especial para nós e dessa vez ela tá aqui no estúdio já com a gente já bateu um papo ali nos bastidores, conversamos rapidinho. E outra coisa, vem novidade por aí, né, Vitória? Vai vir novidade por aí, já já a gente traz aqui para vocês. Então agora ficamos com o quadro Gente de Vitória.